Algumas poucas pessoas na humanidade receberam as famosas estigmas de Cristo, que são basicamente as marcas deixadas pela crucificação de Jesus. Mas a parte interessante é que na época de, por exemplo, São Francisco de Assis, esse fato não era comprovado. Está escrito na biografia dele, mas pode ser mentira. Então eram só histórias, se não fosse por um homem, que hoje é reconhecido como santo pela Igreja Católica, e ele faleceu em 1968, ou seja, existem fotos dessas tais estigmas. Olha só que interessante, cara, porque era praticamente uma lenda que se tornou verdade. Segundo relatos e interpretações teológicas, as estigmas eram um fenômeno místico dado por Deus a pessoas de grande santidade para simbolizar sua identificação com os sofrimentos de Jesus na cruz. Os estigmas apareceram no ano de 1915, no dia da festa dos estigmas de São Francisco, após São Padre Pio rezar pedindo a Cristo para que ele o unisse à sua paixão. Padre Pio recebeu 5 chagas, em ambas as mãos e pés, e a quinta em formato de cruz, no peito. Alguns especialistas sugerem que as estigmas poderiam ser causadas por um fenômeno psicossomático, onde o intenso estado emocional ou espiritual gera sintomas físicos. Algumas teorias propõem que as marcas poderiam ter sido causadas por ferimentos auto-infligidos, embora isso nunca tenha sido provado. Mas o mais impressionante é que diversos profissionais de saúde foram designados para examiná-lo, tanto por interesse científico quanto por ordem da Igreja, que queria garantir a autenticidade do fenômeno e afastar possíveis suspeitas de fraude. O Dr. Luigi Romanelli foi o primeiro a examinar o Padre Pio por ordem do bispo local. Ele constatou as feridas e afirmou que elas não podiam ser explicadas por meios naturais. As marcas eram profundas, dolorosas e não apresentavam sinais de infecção. O Dr. Amico Bignani também examinou as feridas e sugeriu que poderiam ter sido causadas por um ácido ou algum agente químico. Contudo, essa hipótese foi questionada porque não havia evidências de uso de substâncias no local. Dr. Giuseppe Sala, médico enviado pelo Santo Ofício, concluiu que as feridas não eram artificiais nem podiam ser explicadas por meios médicos conhecidos. Dr. Giorgio Festa, ele descreveu que as feridas eram diferentes de qualquer ferimento natural. Elas não cicatrizavam, não infeccionavam e não apresentavam sinais de regeneração normal da pele. Então é uma discussão que existe até os dias de hoje, mas as estigmas são só a ponta do iceberg. A vida de Padre Pio é marcada por diversos eventos considerados sobrenaturais. Padre Pio foi frequentemente associado ao fenômeno da bilocação, em que ele supostamente aparecia em 2 lugares simultaneamente. Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados italianos relataram ter visto Padre Pio em campos de batalha, confortando os feridos, embora ele estivesse em seu convento na época. Um bispo na América do Sul afirmou que Padre Pio apareceu em seu escritório para dar-lhe conselhos, mesmo estando na Itália. A sua fama se espalhou muito no meio militar, com até mesmo histórias de que um monge flutuava no céu e impedia o bombardeio de sua cidade, se tornando até mesmo uma lenda no exército. Entre os inúmeros milagres relacionados a São Padre Pio, destaca-se a cura de um câncer em estado terminal, que levou à conversão de toda uma paróquia de greco-cismáticos na Romênia à fé católica. Em 18 de junho de 1947, deu-se uma cura extraordinária, a de Gemma de George. Nascera sem pupilas. Os médicos declararam que, naquele caso, nada podiam fazer. Gemma era completamente cega,
Seus olhos não possuíam pupilas. A íris, a parte colorida do olho com um pequeno orifício no centro chamado pupila, tem a função de regular a quantidade de luz que entra nos olhos. Em ambientes iluminados, a pupila se contrai, enquanto em lugares com pouca luz ela se dilata. Esse mecanismo funciona de forma semelhante ao diafragma de uma câmera fotográfica. Acontece que a avó dessa garota começou a ver o Padre Pio em sonhos, e a partir disso, pedia a ele o milagre da visão para sua neta. A situação foi tão recorrente que ela resolveu viajar até o convento do padre. E isso é o que a própria garota relatou. Quando chegamos a San Giovanni, fomos nos confessar ao Padre Pio porque no dia seguinte eu faria minha primeira comunhão. Minha avó recomendou que eu lhe pedisse a graça da cura, mas esqueci. Lembro-me que assim que me ajoelhei diante dele, o padre tocou meus olhos, traçando um sinal da cruz. Milagrosamente, a visão da garota melhorava gradualmente. Hoje, Gemma tem 85 anos e enxerga, acredite ou não, perfeitamente. Outros milagres atribuídos a ele foram a multiplicação de pães, possuir um aroma celestial, leitura de almas, ter visto inúmeros demônios, profecias que foram cumpridas, como, por exemplo, ele previu que João Paulo II se tornaria Papa. A lista é realmente gigantesca. Muitas pessoas dizem que é fraude, que ele teria jogado o ácido em suas mãos para criar as estigmas. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Será que um ser humano tem o poder realmente de curar alguém? Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, passa daqui para lá, e ela passará. Nada vos será impossível. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Obviamente, Padre Pio foi investigado por várias pessoas. Alguns diziam que ele era uma fraude, outros são seus devotos. Mas e você? O que você acha dessas histórias? Verdadeiras ou fruto de uma fraude da igreja? Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Темная ночь, только пули свистят по степи.